Hello, meus queridos, meu aluno do PAP, já deve ter recebido, já recebeu uma tabela de mais de 300 alimentos, certo? Que eles estão classificados através do seu índice glicêmico, da sua carga glicêmica de carboidratos, sim ou não? É importante a gente saber esses números e vocês vão entender o porquê. Eu tentarei ser mais objetiva possível. Mas eu quero que vocês entendam que a classificação desses alimentos individualmente, eles estão divididos em três. Índice glicêmico, carga glicêmica e carboidrato. E a avaliação deles também estão individual. Se o índice glicêmico é ruim, se ele é médio ou se ele é ótimo. Se a carga glicêmica, se ela é ruim, média, ótima. E se o carboidrato, se ela é ruim, média, ótima. E é importante a gente entender essas três colunas, tá bom? Como é que eu coloquei se ela é boa, média ou ótima? Ou ruim? Se ele tá em verdinho, eu pensei num semáforo, né? Se ele tá verde, vai, pode ir tranquilo. Se ele tá amarelo, opa, posso até ir, mas eu preciso prestar atenção que às vezes eu vou e às vezes eu tenho que parar. E o vermelho? E o vermelho, gente? A gente passa no vermelho quando? Quando tá 2 horas da manhã na rua, que a gente passa porque não vai prejudicar? O vermelho é tipo pare mesmo, presta atenção, analisa, pensa, enfim. Muito resumidamente, o que esses três valores influenciam no nosso organismo? Influenciam na quantidade de insulina que o seu corpo produz para combater, ok? Um é responsável, que é o índice glicêmico, na velocidade que essa glicose, ou seja, com que você comeu, entra no seu sangue. O outro é responsável pela quantidade de glicose, porque às vezes você come um alimento que até entra rápido, igual a melancia. Só que a carga glicêmica dele, ou seja, a quantidade de glicose não é tão alta, tá? E o outro que a gente precisa analisar também, que é o carboidrato, principalmente para você que quer emagrecer, gente. Tem que controlar a quantidade de carboidrato, o quanto. Só o nutricionista vai te ajudar nesse sentido. Porque cada pessoa é uma pessoa, e quanto menor a gestão de carboidrato, é de acordo com as suas necessidades, com certeza você consegue emagrecimento, é fato. E por que eu falei da insulina, só para vocês entenderem? Se o pâncreas produz insulina para tentar equilibrar essa quantidade de açúcar, qual o problema então? Né? O problema é que o tempo todo os alimentos que a gente come, porque a gente não tem conhecimento e tudo bem, tem muita glicose. Tem muita glicose na sua corrente sanguínea. Então, o tempo todo, o seu pâncreas vai liberando a insulina para tentar normalizar essa glicose. Aí, gente, o processo que acontece com essa liberação de insulina o tempo todo, o engordar só é consequência, tá? Que eu ainda não vejo problema, embora obesidade seja uma doença também, tá bom? Só que aí você começa a ficar intolerante, porque você produz tanta insulina, é tanto trabalho que seu corpo tem, que ele começa a ficar o quê? A gente começa a ficar resistente a essa insulina que o nosso próprio corpo produz. E você fica com muito glicose, com muito açúcar no sangue, que é onde vai te ocasionar uma diabetes tipo 2. Exemplo do que acontece. Li, que mais? Se você continuar produzindo muita insulina o tempo todo, o seu corpo não entende que ele tem que queimar gordura. Ele não entende, porque a glicose está lá o tempo todo, você tem energia, porque a glicose nada mais é que uma energia presente, uma energia rápida. E se você está lá o tempo todo, vem insulina, fala com a glicose que está no seu sangue, a glicose entra na célula, né? A célula vira glicogênio, que é energia. Ela fica lá, ela não vai, para que ela vai usar a gordura que está acumulada, que é o que a gente quer eliminar, se tem a glicose lá bonitinha, energia lá para ela usar? Você entende? Então, assim, os alimentos que tiverem com a corzinha verde são alimentos que não têm produção de insulina o suficiente ou significantemente que faça com que você acumule energia. Aí, o que ele faz? O seu corpo, ele aprende a pegar aquela gordura maledita que está no seu corpo acumulado e usa ela como fonte de energia, que o corpo gosta, só que ele não sabe, porque você dá tanta glicose para essa bodega, para que ele vai usar a gordura como fonte de energia, o lipídio, se você tá o tempo todo dando açúcar, glicose para ele? Para quê? Me fala. Ela tá aqui, daqui a pouco vai me dar de novo, eu já vou comer. Ele desaprende, ele não sabe, ele só sabe buscar a fonte de energia no alimento que você come. Deu para entender? Muito resumidamente, eu vou tentar não ser tão técnica, porque o negócio é chato. Então, gente, o que eu tô falando, Li? Então quer dizer que eu vou tirar da minha alimentação os alimentos que são amarelinhos e vermelhinhos? Não.
você vai usar estratégias, primeiro, para melhorar aquele amarelinho, aquele vermelhinho, porque, exemplo, a batata, ela é vermelhinha em todas, no índice glicêmico, na carga glicêmica e no carboidrato. A batata. Só que aí, se eu colocar um farelinho de linhaça dourada, se eu colocar qualquer outra fibra, deixa eu lembrar aqui, chia, né, chia. Se eu jogar, eu posso diminuir esses números, ou seja, o efeito ruim que ela faz de produzir insulina não é tão grande. É ruim, mas não é tão ruim. Você entende essas estratégias? Então, não é para eliminar os alimentos que estão lá com amarelinho e vermelho, é para você ter atenção ou pare. Por que que você vai quebrar o seu jejum? Ou seja, vai colocar o primeiro alimento do seu dia com aquele alimento que é tudo vermelho. Você já está sem glicose no sangue. Quando você come, você joga glicose no sangue rápido, ou seja, a sua insulina, o índice glicêmico é rápido, ele cai rápido na sua corrente sanguínea. Bora descarga de insulina. E a carga glicêmica, ou seja, a quantidade de glicose é grande. Mais insulina para tentar estabilizar essa glicose. Gente, gordura. Vira gordura, não tem como. Então, assim, esses alimentos, eles estão bem separadinhos, tipo exemplo, xarope de glicose, xarope de amido, exemplo, que são alimentos que você vai ver que é muito comum estar presente quando você vira na sua tabela nutricional. Então, quando você for comprar um alimento industrializado, quando você for fazer isso, olha lá e tenha consciência do que você está fazendo com o seu corpo, porque se ainda engordar, ter barriguinha fosse só isso, você fala, ai, tudo bem, é estética. Não é. São várias síndromes que você pode ter, colesterol alto, pressão alta, diabetes. Gente, são várias, são várias. Só porque a gente está comendo alimento de maneira errada, de forma errada. Então, pega aquela lista, coloca todos os alimentos que você gosta, entre alimentos que são legais, eu posso comer sem me preocupar tanto, alimentos que não são tão legais, mas eu gosto e eu quero incluir na minha alimentação, e aqueles alimentos vermelhos que você vai falar, deixa eu pensar se realmente eu vou fazer isso com o meu corpo. Tudo bem? Deu para entender? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para eu mencionar para vocês. Lembrando que essa estratégia de alimentação, porque às vezes um alimento que é amarelo, você pode baixar o número dele, ou seja, pode ficar um número melhor. E a tabela de classificação do índice glicêmico, da carga glicêmica e do carboidrato, tá lá na lista de vocês. Ou por que eu tô falando isso? Porque aquele alimento que não tiver na lista de vocês, se vocês jogarem na internet ou se você perguntar pra Pro, você vai ver que o índice glicêmico daquele alimento que não tá na tabela é 30. Aí lá na classificação você vai saber, não, é um alimento de índice glicêmico bom, ou seja, não vai entrar, o glicose não vai ser tão rápida na minha corrente sanguínea. Mas é um alimento com uma carga glicêmica alta, então eu preciso dar uma maneirada na quantidade, porque se eu comer muito, eu vou ficar com muita glicose no meu sangue. Gente, no geral, você que quer ter qualidade de vida e mais do que isso, né? Tipo, quer emagrecer, quer mudar, você tem que comer alimentos que tenham índice glicêmico e carga glicêmica baixa. Ou por que eu não falei do carboidrato propriamente dito? Porque às vezes tem alimento que os dois são bons, só que o carboidrato é alto. Exemplo, a banana, abacaxi. Os dois são bons, tem o índice baixo, tem a carga glicêmica baixa, mas tem um carboidrato muito alto. Lembra que eu falei? Para quem quer emagrecer, tem que dar uma administrada no consumo de carboidrato. Administrada, nunca tirar. Não tira, não precisa. Tudo bem? Então, assim, para quem tá bem, não quer emagrecer, não tem muita importância a quantidade de carboidrato, mas para quem quer emagrecer, aí tem que olhar a tabela também da linha do carboidrato, tá bom? Por enquanto é isso. Vão ter vídeos mais esclarecedores em relação a isso mais separadamente, porque senão fica um vídeo muito grande. Já é a terceira vez que eu tô gravando, acredite, porque tem vídeos que ficou de 20 minutos e eu tentei ser muito objetiva. Então, o que você vai fazer com a sua tabela agora? Você vai olhar, vai anotar todos os alimentos que são a maioria verde, as 3 opções verde, vai fazer uma lista do que você gosta, depois você vai fazer a lista das opções do amarelo, você com você mesmo, e depois você vai fazer a lista do vermelho que realmente você não consegue tirar da sua alimentação. E pense em relação à qualidade, tá bom? Porque tem alimento lá com índice glicêmico a carga alta, como o farelo de aveia, é bom, é super saudável. E a carboidrato também é alto. Só que o valor de nutrição dele, nutricional, ela é boa.
Tanto que você vai ver que com farelo de aveia o índice glicêmico dela é alto e o chocolate é mais baixo, para você ter uma ideia. Só que qual é o valor nutricional do chocolate e qual o valor nutricional do farelo de aveia? E farelo de aveia te ajuda como fibra também. Você consegue colocar nos alimentos, que é uma quantidade de carboidrato grande para quem quer emagrecer, mas dependendo de estratégias, exemplo, só um comentário, olha que interessante. Quando o alimento como a banana, que tem uma quantidade de carboidrato alta, se eu não me engano, uma média de 30 gramas de carboidrato a banana. Índice e carga glicêmica baixa, ok. Então, tudo bem eu quebrar o jejum com uma banana, já que é baixo, né? E aí, o carboidrato dela é 30. Se eu colocar nessa banana um farelo de linhaça dourada, por exemplo, se eu colocar, ela tem 30 gramas de carboidrato. Se eu colocar 10 gramas de fibra nessa banana, eu tiro 10 gramas de carboidrato. Quando eu incluo a fibra em cima do carboidrato, ela consegue quebrar isso. Ou seja, um alimento que tem alto valor de carboidrato, eu consigo diminuir só colocando o farelo nela. Olha que interessante. Você entende essas estratégias? É muito legal. Tenham curiosidade em saber mais, porque aí vocês vão ser mais criteriosos em relação a escolhas dos seus alimentos, entendeu? E assim, eu não preciso entrar na lista daqueles alimentos que são ruins, né? Que a gente fala do açúcar propriamente dito. É só para vocês entenderem que quando vocês consomem esse alimento, quando vocês consomem, a produção que você faz de insulina no seu corpo te prejudica em vários sentidos, não só em resultar doença, mas também em você acumular gordura. E você não deixa o seu corpo queimar a gordura acumulada. Não deixa, ele não entende. Então, se você continuar consumindo aqueles alimentos que são tudo vermelho, tanto de carboidrato, índice e carga glicêmica, você nunca vai ensinar o seu corpo a queimar a gordura que está acumulada aí e que não é sua, ela não te pertence. Tudo bem? Combinado? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Perguntem, não hesitem em perguntar. Boa sorte, depois me fala da lista aí que eu quero ver se seus gostos são os mesmos que os meus. Beijo.